O que se sabe sobre os protestos contra a Covid na China que pedem por renúncia de Xi Jinping? Os protestos contra as restrições pela Covid na China que se intensificaram neste fim de semana, na sequência de um incêndio que matou 10 pessoas num bloco de apartamento em Urumqi, capital da região autônoma de Xinjiang, o Uigur, no oeste do país. Manifestações se intensificaram neste fim de semana após incêndio que matou 10 pessoas em bloco de apartamento do oeste do país. Milhares de pessoas foram às ruas de Xangai para lembrar as vítimas de protesta contra restrições. Muitos dos presentes exigindo a renúncia do presidente Xi Jinping. A BBC presenciou pelo menos 3 pessoas sendo levadas em carros da polícia. Muitos apontam o confinamento em prédio como a causa das mortes do incêndio. Embora as autoridades chinesas neguem que essa tenha sido a causa, as autoridades de Urumqi emitiram um raro pedido de desculpa na sexta-feira, dia 25 de novembro, prometendo restaurar a ordem, removendo gradualmente as restrições. Xi Jinping renuncia. No protesto de Xangai, a maior cidade da China e centro financeiro mundial, algumas pessoas foram vistas acendendo velas e deixando flores para as vítimas. Grande presença policial pode ser vista nas ruas de Urumqi na manhã deste domingo, dia 27 de novembro. Outras entoavam o slogan como Xi Jinping renuncie, Partido Comunista renuncia. Algumas também seguravam faixas em branco. Manifestações como essas são incomuns na China, onde qualquer crítica direta ao governo e ao presidente pode resultar em duras represálias. O manifestante disse à BBC que ficou chocado e empolgado ao ver as pessoas nas ruas, dizendo ser a primeira vez que via dissidência em larga escala da China. Ele também disse que os confinamentos o deixaram triste, com raiva e sem esperança, e o impediram de ver sua mãe doente, que estava em tratamento contra um câncer. Outro manifestante disse à BBC que os policiais foram questionados sobre como se sente sobre o protesto e a resposta foi, como você. Mas ressalvou ele, eles usam seus uniformes, então estão fazendo o seu trabalho. Alguns manifestantes relataram atos de violência, com um deles dizendo à agência de notícia AP que um de seus amigos foi agredido pela polícia no local, enquanto outros 2 atingidos por spray de pimenta, presença policial. Embora a situação da área tenha se acabado da manhã de domingo, a BBC notou um aumento da presença policial na área do protesto, com várias dezenas de policiais, segundo particularidades e agentes à paisana nas ruas. Muitos deixaram flores das ruas para lembrar a vítima do incêndio. Em outros lugares, em várias universidades chinesas, fotos e vídeos de estudantes protestando na noite de sábado foram divulgados nas redes sociais. A maior parte dos manifestantes pareciam estar concentrado na Universidade de Comunicação de Nanjing. Os vídeos do protesto são difíceis de verificar de forma independente, mas muitos deles retratam críticas explícitas e abertas ao governo e seu líder. Protestos incomuns. Os protestos são os mais recentes capítulos de uma série de manifestações contra medidas de Covid-0 da China. Esses protestos têm sido cada vez mais usados tanto em críticas ao governo quanto ao presidente Xi Jinping. A estratégia de Covid-0 é a mais recente política desse tipo entre as principais economias do mundo e se deve em parte aos níveis relativamente baixos de vacinação da China e ao esforço para proteger os idosos. Os lockdowns de última hora provocaram raiva em todo o país. As restrições mais amplas provocaram protestos violentos recentes em Shenzhen,
a Guangzhou. Apesar das medidas rígidas, o número de casos da China esta semana atingiu a máxima histórica desde o início da pandemia. Análise por Tessa Wong, repórter digital da BBC da Ásia. O incêndio de Urumqi foi um cenário de pesadelos para muitos chineses que se viram sob restrição generalizada nos últimos meses, trancando em seus apartamentos, segundo alguns relatos. As autoridades contestaram essas alegações, mas isso não impediu que a indignação e a ansiedade do público se espalhassem. O incidente se tornou-se o mais recente ponto de inflexão na crescente frustração dos chineses. Milhões estão cansados de 3 anos de restrições de movimentos e testes diários de Covid. Durante os protestos, gritos foram ouvidos exigindo a renúncia de Xi Jinping. A raiva se espalhou por todos os cantos da China, das grandes cidades às regiões remotas como Xinjiang e Tibete, e galvanizou todos os setores da sociedade, incluindo jovens universitários, operários e cidadãos comuns. À medida que essa raiva cresce, os protestos contra as medidas contra a Covid se tornam cada vez mais comuns. Mas mesmo manifestações deste fim de semana são incomuns neste novo normal, tanto em número quanto na franqueza que são as críticas ao governo e ao presidente Xi Jinping. Ir às ruas em massa com centenas de pessoas pedindo renúncia do presidente Xi Jinping era considerado impensável até pouco tempo atrás. Mas depois de um recente protesto dramático em uma ponte de Pequim que chocou muitos, um precedente parece ter sido estabelecido para a expressão de uma discordância mais aberta e contundente. Outros também optaram por agitar a bandeira chinesa e cantar o hino nacional, cuja letra defende as ideias revolucionárias e exorta ao povo a se levantar. É uma demonstração de patriotismo que também pode se lidar com uma expressão de solidariedade aos compatriotas chineses que sofrem com a política de Covid-0 de Xi e um apelo à ação.